Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. Emmanuel vai comentar na lição 139 do livro Vinho de Luz, e é a santificação. Não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse da condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na Terra, quase sempre o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia, destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que não os deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muitas vezes participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sobre cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição coroado de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da Terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Emmanuel tira a lição de hoje para falar sobre aqueles que continuam seu trabalho. E é interessante a gente fazer algumas anotações da seguinte maneira. Em primeiro lugar, Jesus em momento nenhum recomendou ou pediu ao Pai que lhes desse regalias, porque, vamos fazer uma comparação, se a gente chega numa repartição pública muito bagunçada, e a gente normalmente vai escolher aquelas pessoas que sejam mais capazes de organização para colocar em ordem aquilo tudo que está acontecendo. Normalmente, quando se quer resolver o problema, e realmente se resolve o problema, quando você escolhe algumas pessoas que são mais capacitadas para isso. A prática vai mostrando para a gente o sucesso de todas essas reuniões que são feitas com o final escrito anônimos, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos. Qual é a razão maior do sucesso desses grupos? É porque ali quem está falando na frente é uma pessoa que viveu a experiência que aquela outra está procurando. Então, quem vai estar normalmente dirigindo um trabalho de alcoólicos anônimos, por exemplo, vai ser uma pessoa que já foi alcoólatra e que sentiu seus vários efeitos, sofreu, renunciou até conseguir superar. Então, quando você chega no local que você ouve aquela pessoa e que fala, aquela pessoa está falando a minha linguagem, eu sei o que ele está falando. Aquilo toca mais o nosso coração porque você está tendo uma transferência. Você está olhando para ele e fala, pô, é isso aí mesmo que acontece. Então, nada mais justo que Jesus escolher entre o próprio povo pessoas que ainda estão vivendo plenamente a vida material, mas estão tendo aquele despertar para começar a fazer esse trabalho também. Porque, vocês imaginam, gente, se de repente a gente soubesse identificar quem são as pessoas enviadas por Deus com essa facilidade toda. Fossem pessoas diferentes, não fossem humanos igual a gente ia ser uma diferença muito grande
e a gente ia colocar aquele pessoal lá e a gente aqui achar que nunca a gente ia conseguir fazer a mesma coisa. Não é desse jeito que acontece. Então são escolhidos do próprio povo que está encarnando, do próprio povo que está encarnado. E vem dizendo para a gente, ó, aquele que estiver aceitando o trabalho pode se preparar que vai ter muita coisa pela frente para fazer, e quais são as dificuldades que a gente vai encontrar no nosso mundo. A gente vai encontrar no nosso mundo ataques, a gente vai encontrar no nosso mundo críticas, a gente vai encontrar no nosso mundo um monte de coisa, porque é assim mesmo. As pessoas têm mania de idolatrar as pessoas, de criar falsos cristos e falsos profetas, e às vezes querer exigir perfeição daqueles que estão começando agora no momento, e eles vão perceber que vai chegar a vez deles também. Quando chegar a vez deles também, ele vai ver que precisa de muita renúncia, de muita resignação, de muito estudo, de muita oração, você começar a fazer um trabalho e também controlar os seus instintos. Então a gente costuma estar sempre trazendo a informação de que quem começa a querer assumir alguma atividade, qualquer atividade que seja, atividade de ajudar na casa espírita, com o estudo, com a palestra, com a arrumação, com tudo, vai sofrer críticas sim. As pessoas vão ouvir e vão procurar identificar alguma coisa que não esteja de acordo, e vão tentar identificar no seu passado, ou então no seu presente, alguma atitude que desabone o fato de você estar querendo agora, estar postulando ficar ali na frente de algum serviço, de maneira que até a gente mesmo vai escolhendo serviços que estejam mais ao nosso alcance, principalmente moral, e também ao alcance de organização, né, para a gente poder estar fazendo um trabalho legal. Mas esses obstáculos, esses percalços, eles vão acontecer sempre quando a gente estiver aqui no nosso planeta. E você vê que Emmanuel faz uma enumeração, tem um texto até um pouco maior do que ele costuma fazer, e ele diz aqui no final para a gente, ó, efetivamente, pois os colaboradores do Evangelho, eles são, de um modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas. Mas pode ficar tranquilo, é isso mesmo que Jesus fala, sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos dei a conhecer. Você está lidando com pessoas ainda embrutecidas, com pessoas ainda que ou não conhecem o Evangelho, ou se conhecem, ainda não conseguem praticar, ou são rebeldes a esses ensinamentos da Boa Nova. E a gente vai o tempo todo procurando conversar com as pessoas, né? Procurando mostrar para gente, aquelas pessoas que a gente acha que são muito legais. Pô, por que essa pessoa é tão legal? E você vai descrever as características da pessoa, normalmente é porque essa pessoa já consegue praticar algumas virtudes cristãs. É simples assim. Então você vai falar, não, ele é muito legal porque ele é carinhoso, ele sabe ouvir as pessoas, ele é um grande amigo. O que significa isso? É manso e pacífico, é misericordioso, são tudo que... Quando a gente consegue se enquadrar no conceito que o Cristo traz para a gente simplesmente está sendo reconhecido como uma pessoa diferenciada no meio que a gente vive, no mundo que a gente vive. É simples assim. E quando a gente começa a desempenhar essas tarefas, encontrar o nosso lugar, e escolher uma tarefa qualquer, e a gente fica bem livre para cada um escolher o que queira fazer, o que tem mais afinidade para trabalhar. Tem gente que gosta de trabalhar com as pessoas que estão doentes no hospital, tem gente que gosta de trabalhar com criança, tem gente que gosta de trabalhar com adolescente, tem gente que gosta de trabalhar fazendo a comida para levar para a rua, para moradores de rua, até mesmo para receber as pessoas na obra social. Você vai escolher o que você quiser fazer. Mas quando você escolher o que você quiser fazer, você vai se disciplinar a fazer aquilo e vai receber crítica. Crítica primeiro das pessoas que não ainda tiveram um despertar para o que esse mundo representa. Então elas vão te chamar de fanático, vão te chamar de louco, vão querer, né, arrumar algum defeito, como eu já falei. E você continua fazendo e vai fazendo. E conforme você vai fazendo e vai vendo a alegria das pessoas que estão sendo beneficiadas, você vai tendo aquela certeza de que você está fazendo a diferença de alguma maneira, que vai te dando uma modificação interna que quanto mais você ocupar o seu tempo, mais você vai encontrando o que a gente pode chamar de felicidade relativa aqui na Terra, porque aqui na Terra a gente nunca consegue ter uma felicidade completa, sabendo que tem pessoas desencarnando, pessoas doentes, a violência urbana, a gente nunca consegue. Mas pelo menos aquela de ter a consciência tranquila de que eu estou fazendo a minha parte e também estou sendo amparado por estar sendo feito, fazendo essa parte também. Então
Então que Jesus nos abençoe e que a gente possa estar compreendendo mais uma vez a mensagem do Emmanuel na manhã de hoje.